Leila, um E aí, prazer enorme estar aqui nesse Julho Amarelo, né, colaborando com você, que faz um trabalho muito especial, aliás, durante todo o ano, aí em Alagoas, para falar de um assunto que eu sempre tive paixão, que são as hepatites virais, e tentei resumir aqui constantes e atuais das hepatites, que desde 2015 a Organização Mundial de Saúde lançou esse programa de eliminação, né, pensando na possibilidade que até 2030 nós teríamos 90% da redução de casos novos de hepatite virais e principalmente 65% de redução na mortalidade. Claro que foi um desejo assim ambicioso, um projeto ambicioso e infelizmente, principalmente com a pandemia, isso ficou um pouco longe desse target aí, desse alvo até 2030. Principalmente em 2024, nós tivemos aí no World Hepatitis Summit que dados de 187 países mostram que a mortalidade desses dois vírus subiu em 2019 de 1 milhão e 100 mil pessoas para 1 milhão e 300 mil em 2022. Quer dizer, desses, 83% dessa mortalidade foi causada, então, por complicações da hepatite B e 17% complicações do vírus C. Em 2022, ainda tivemos 1 milhão e meio de novos casos das duas hepatites B e C, o que é muito triste se você pensar que a hepatite B existe uma vacina já há mais de 40 anos e a gente ainda vê uma unidade que é impressionante das complicações aí desses dois vírus. No Brasil, depois daquele estudo populacional capitaneado pela Leila Pereira, de 2010, vocês lembram bem que nós tínhamos 0,9% de prevalência do AG-HBS, nós não tivemos mais um estudo populacional, mas reunimos, junto com o Ministério da Saúde e o Instituto Polaris, todos os últimos dados de prevalência do AG-HBS que foram publicados nos últimos anos no Brasil, por isso vocês estão vendo tantos números aí, porque são diferentes estudos, não é um estudo populacional, e o Brasil passa, então, de um país de alta prevalência, que seria acima de 8% de AG-HBS positivo, para um país de prevalência intermediária alta, entre 6% e 7%, ainda com os nossos bolsões na parte ocidental da Amazônia, na região de Lábrea, com 6,2% de prevalência do AG-HBS, o resto lá, 3%. Portanto, nessa prevalência global assim, nossa de 0,52%, foi calculado nessa época 200 mil indivíduos que mereciam tratamento antiviral, entre todos os AG-HBS positivos, aqueles que estariam em necessidade de receber tratamento antiviral, e o último dado que eu tenho do Ministério é que recebem no Brasil 42.700 pacientes recebem todo mês os antivirais. Então, estamos caminhando, mas ainda longe de atingir essa meta do tratamento de todos que necessitam em nosso país. O Ministério, como vocês sabem, distribuiu mais de 5 milhões de testes rápidos, com uma prevalência média de 0,59% de AG-HBS desses testes rápidos, e fez esses testes em algumas populações específicas, como, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, que esperávamos uma maior prevalência, por exemplo, profissionais de sexo, 0,75%, também nos pacientes soro positivos, 3% em indivíduos 10
aumentando essa faixa etária no nosso país até em 98 com a vacinação gratuitamente SUS, com a vacina do Instituto Butantan nos últimos anos. E esse é um estudo marco de 2013, um estudo de Taiwan, que mostra que realmente a vacinação universal tem um impacto, e a vacinação infantil principalmente, tem um impacto muito grande, tanto na mortalidade por doença hepática crônica, como também na incidência acumulativa de HCC, que diminuiu vertiginosamente em Taiwan depois de 30 anos de vacinação dessa população infantil. Apesar disso, no nosso país, nós temos uma cobertura que é em torno de 50% da população geral, foi excelente em até os 5 anos de idade, e mesmo até próximo da adolescência, mais de 98% da nossa população, mas aquela população, quer dizer, que é mais, vamos dizer assim, susceptível, nós temos uma transmissão que é principalmente horizontal, que é feita através da relação sexual, essa cobertura nessa faixa etária de 20 a 50 anos não é superior a 20%. Isso é muito triste para um país que tem uma vacina gratuita. E mesmo essa vacinação até 5 anos de idade, por dados do Ministério, vem caindo. E em 2022, temos os dados preliminares aí de 75% dessa população até 5 anos de idade. Ou seja, mostrando o impacto também da pandemia, o impacto de toda essa campanha anti-vacina que nós observamos em nosso país, infelizmente, caindo mesmo nessa população até 5 anos de idade. Só para ilustrar para vocês, esse é um dos casos que eu recebo hoje, é um caso que eu recebi no meu ambulatório, um caso novo de hepatite B, que na verdade, um senhor de 52 anos de idade que chegou um sangramento digestivo alto por ruptura de varizes no pronto-socorro, se descobriu, então, que ele era um cirrótico por vírus B e já tinha, aí vocês observem aí, um HCC gigante no fígado, nunca tinha sido tratado, e aí tinha uma história que há muitos anos foi informado que ele era portador desse vírus B, mas nunca recebeu atendimento médico e nenhuma outra avaliação futura. E quando chegou para mim, já um caso que nós encaminhamos ao ICESP, e aí, infelizmente, ele veio a óbito muito rápido, um caso extremamente avançado de alguém que sabia que tinha sido informado há muitos anos ter sido portador. Portanto, esse é um vírus que é responsável globalmente no mundo por 30% dos casos de cirrose e por 50% dos casos de HCC. Claro que a maior parte desses casos, 75% dos portadores do vírus B se encontram na Ásia. E em nosso continente, na América Latina, as casuísticas mostram aí o HCC em torno de 5 a 35% das casuísticas dos diversos países latino-americanos. Em nossa lista de transplante, por exemplo, veja, em 2003, nós tínhamos 6,4% da nossa lista portadores do hepatite B, e é muito estável, vem se mantendo muito estável, mas também não diminui, apesar de todos os antivirais, e apesar de toda a evolução do tratamento, nós temos ainda em 2022 6,3% da nossa lista em portadores do vírus da hepatite B. Esse é um estudo clássico que todos conhecem, de 2006, aliás, 2 estudos na mesma população, 3.500 portadores do HGHBS que foram seguidos sem tratamento por mais de 10 anos em Taiwan, com a média de idade de 40 anos, e aí foi observado que a carga viral, quer dizer, o aumento progressivo da carga viral aumenta progressivamente também a incidência cumulativa de cirrose e a incidência cumulativa de HCC, sendo 10 mil unidades, cópias por ml, que na época se falava em cópias por ml, essa relação divide-se aproximadamente por 5, e nós temos 2.000 unidades internacionais, que é esse cutoff que nós falamos hoje, que todo portador do vírus B, que tem acima de 2.000 unidades internacionais de viremia, do HBV-DNA, necessita tratamento, porque aumenta a partir daí, aumenta bastante a incidência cumulativa de cirrose e HCC nos próximos 10 anos desse paciente. E quem e quando nós tratamos, de acordo com o nosso PCDT, o último que foi atualizado em 2023, diante de um paciente novo que você tenha com vírus B, a primeira coisa que nós temos que fazer é conseguir colocar o paciente numa das 4
fases replicativas. Então, ou nós temos um paciente HB positivo, que pode estar na fase de tolerância imunológica, que é uma fase que quase não existe em nosso meio, é muito mais comum na Ásia, onde existe a transmissão materno-fetal, de mãe para o filho no momento do parto, onde essas crianças que cronificam em 95% o neonato, ele vai ter uma carga viral extremamente elevada, geralmente 10 elevado à 12ª potência, com transaminases bem normais, sadias. Na segunda fase, nós chamamos de imunoatividade, esse paciente começa a baixar um pouco essa carga viral, fica em torno de 10 elevado à 8ª potência, e esse paciente tem transaminases que são aí elevadas, e ninguém tem dúvida nessa fase que merece tratamento. Esse paciente positivo, então, vai ter uma soroconversão espontânea ou induzida pelo tratamento antiviral, e pode se tomar num portador inativo. Ele vai ter uma carga viral que é menor que 2.000 unidades internacionais, com transaminases também sadias. Nós chamamos o paciente E negativo, que é portador inativo do vírus, e de alguma forma, a cada ano, existe uma possibilidade desse vírus sofrer uma mutação na região do pré-core ou do core promoter, onde ele vai voltar a replicar esse vírus em 10 elevado à 4ª, 10 elevado à 5ª potência, com transaminases também, que são aí variáveis, podendo passar por períodos de normalização. Então, esse mutante precoce, ele também precisa de tratamento. Então, nós temos duas fases que nós observamos o paciente, duas fases que ele necessita tratamento. Claro que o imunotolerante é a maior controvérsia que existe nos portadores do vírus B. Na literatura a gente sempre discute, nos nossos congressos sempre tem debates, tratar ou não o imunotolerante, mas ainda é um tema em debate. Tem estudos que mostram que, apesar da incidência cumulativa no imunotolerante é muito menor do que aqueles pacientes que estão na fase de imunoatividade, seja E positivo ou E negativo, que é próximo aí do portador inativo, mas estudos recentes mostram que, se você comparar o imunotolerante não tratado, a incidência cumulativa de HCC ao longo dos anos, ela é maior do que aquele indivíduo que está em imunoatividade recebendo tratamento antiviral. Mas isso a gente pode discutir depois no final, é sempre um tema de grande debate. Em termos de sobrevida, os portadores inativos realmente não necessitam tratamento. Esse é um estudo da Giovanna Fatovic, um dos últimos estudos também de história natural, italiano, acompanhamento de 25 anos, onde ela mostra uma sobrevida desses portadores inativos em 95%, semelhante à da população geral, e uma mortalidade aí próxima a 50% naqueles indivíduos que estão replicando o vírus, e por isso, sem dúvida, necessitam de tratamento. E qual é o nosso alvo de tratamento? O que é que nós desejamos? O nosso alvo maior, obviamente, nós temos a normalização das transaminases, a supressão do HBV-DNA, aquele paciente E positivo, a gente quer que ele faça a soroconversão para o anti-E, mas nós chamamos de cura funcional quando nós observamos a negativação do AG-HBS com ou sem positivação do anti-HBS. O paciente não precisa positivar o anti-HBS, ele deve negativar o anti-HBS. Então, esse é o objetivo maior que a gente quer com o tratamento antiviral, mas isso acontece em 0,2% ao ano dos pacientes tratados. Portanto, é muito baixo e a maior parte dos nossos pacientes vão permanecer durante muitos e muitos anos em tratamento antiviral. E por que nós queremos a negativação do S? Porque nós sabemos que a incidência cumulativa de HCC é de 0,6% em 8 anos naquele paciente que negativou o S, comparado a quase 6% naquele paciente que está em supressão da viremia, mas permanece S positivo. Então, sem dúvida, nós queremos que o nosso paciente perca aí o AG-HBS. Naquele paciente crônico, seja E positivo ou E negativo, a gente vai observar se a gente vai decidir pelo tratamento, o que acontece com HBV-DNA, com a viremia, o que acontece com as transaminases desse paciente e qual o grau de fibrose que o meu paciente tem. E por isso a nossa portaria diz que, do ponto de vista de imunotolerância, aquele paciente com carga viral muito alta e transaminases sadias, sempre normais, nós vamos aceitar essa fase no máximo até 30 anos de idade. E aí nós vamos indicar o tratamento no E positivo, seja qual for a ALT, o nível de ALT, se esse indivíduo chega
aos 30 anos de idade, porque nós não vamos mais aceitar que esse indivíduo seja chamado de imunotolerante. Se ele tem transaminases elevadas, qualquer que seja a elevação, é muito fácil a gente decidir pelo tratamento no E positivo. Quanto ao E negativo, nós temos aquele portador inativo, que eu já mencionei, ele tem menos de 2.000 unidades internacionais, e qualquer elevação de transaminases acima de hoje, nós queremos 19 e 30, que são 19 para a mulher e 30 para o homem, que são transaminases sadias, que vai ser incorporada na atualização do nosso PCDT, ou seja, qualquer elevação acima de 2.000 unidades internacionais com ou elevação, isso é uma coisa a ser discutida também, mas hoje a nossa portaria diz que elevação, qualquer que seja transaminase, esse paciente também merece tratamento, e nós chamamos no jargão que é um indivíduo que é um mutante precoce. Nós sabemos que mesmo utilizando esses níveis baixos de transaminases, existe uma fração pequena, mas existe aí, vocês vejam, 17% desses indivíduos que têm transaminases sadias, persistentemente sadias, que têm algum grau de lesão hepática. Então, sabemos que transaminase não é um marcador perfeito para afastar a progressão da doença, mesmo naquele indivíduo que tem persistentemente normal. Mas existem outras indicações de tratamento no vírus B que independem do grau de elevação de ALT ou da viremia. Então, paciente que tem uma história importante de HCC na família, que tem manifestações extrahepáticas, aquelas clássicas que a gente observa, vasculites, glomerulonefrite, o paciente que é crioglobulinemia positivo, arterite nodosa e outros, aquele paciente que tem uma aguda grave que não está melhorando em até 14 dias, deve receber tratamento antiviral, na co-infecção com HIV ou vírus C, qualquer paciente cirrótico que esteja ou não compensado ou descompensado, e algum grau de fibrose que é determinado por biópsia ou pela elastografia hepática, independente da outra avaliação, esse paciente também pode receber tratamento. Nós sabemos que o indivíduo GHBS positivo, que tem uma história familiar de HCC, ele tem aí uma incidência cumulativa que é muito maior do que aquele também S positivo, que não tem história familiar, e, portanto, e deve ser uma indicação de tratamento. E como nós vamos tratar? Nós temos hoje na nossa portaria 3 drogas, 3 antivirais, o interferon pegilado saiu da portaria, nós temos então o tenofovir, o entecavir e o tenofovir alafenamida para alguns casos especiais. E por que essas duas drogas, entecavir e tenofovir, são as drogas escolhidas? Já tratamos os nossos pacientes por muitos anos com a lemivudina, com a defovir, com a teobivudina, porque entecavir e tenofovir são as duas drogas que têm a melhor barreira genética, ou seja, não existe no paciente virgem de tratamento resistência antiviral a esses fármacos, e, portanto, eles são os dois mais utilizados hoje em todo o mundo. Tenofovir é a droga de primeira escolha, não porque ela seja melhor do que o entecavir, do ponto de vista de eficácia, mas porque é que sai mais barato para o governo com eficácia semelhante. Portanto, a primeira escolha é sempre o tenofovir, se o paciente não tiver uma contraindicação, se o paciente for cirrótico, com risco de alteração renal, de osteopatia, esse paciente recebe o entecavir, e se ele foi experimentado a lamivudina, não pode ser tratado como uma droga da mesma classe. Entecavir tem a mesma classe da lamivudina, são análogos de nucleosídeo, enquanto tenofovir e tafri são análogos de nucleotídeo. E uma classe trata a mutação, a resistência que o vírus determinou a outra classe. Portanto, aqueles indivíduos vão receber TAF, aqueles que não puderem receber o entecavir, porque já usaram lamivudina. Então, ou seja, é contraindicado o uso do tenofovir, então, não se deve usar naqueles indivíduos cirróticos, compensados e descompensados, ou que têm osteopatia ou alterações renais aí, porque sabemos que o tenofovir leva a uma tubulopatia proximal Fanconi-like, perdedora de fósforo, e esses pacientes vão evoluindo progressivamente com uma insuficiência renal. A questão da utilização no paciente descompensado, dose dobrada do entecavir, 1 mg em vez de 0,5 miligramas, foi porque ele foi aprovado dessa forma. Quer dizer, quando nós fizemos o estudo do entecavir em pacientes em lista de espera para transplante hepático, vinham pacientes virgens de tratamento, como vinham pacientes que tinham utilizado lamivudina. E, portanto,
para utilizar de uma forma homogênea, se deu 1 miligrama para todos esses pacientes. Portanto, não se teve uma comparação de 0,5 e 1 miligrama. Então, nunca foi comparado, assim, cabeça a cabeça, as duas doses. E se preconizou que no paciente descompensado, então, deve receber 1 miligrama do entecavir. E aqui a explicação por que o TAF, que é uma prodroga diferente do tenofovir, leva ao hepatócito o mesmo tenofovir que o clássico tenofovir. A diferença é que, logo de início, no tenofovir, 90% vai ser secretado no túbulo proximal renal, enquanto que no TAF só 10% é secretado. Então, o hepatócito recebe 90% do TAF. Se nós elevássemos essa dose do TAF para 250, 10 vezes mais, seguramente íamos ter a mesma nefrotoxicidade que se observa com o tenofovir. Então, é uma questão de dose, da possibilidade de se usar 10 vezes menos a dose do tenofovir. E quando nós podemos parar o tratamento do vírus B? Num cirrótico ou num indivíduo com história de HCC, nunca, a gente nunca deve parar o tratamento. E nos indivíduos não cirróticos, se ele é E positivo, nós temos que esperar a soroconversão do HBe para o anti-HBe, e se ele permanecer um ano mantendo essa soroconversão, você poderia parar o antiviral. No E negativo, você precisa atingir a cura funcional. Você precisa negativar o HBs. Se permanecer mais um ano com o HBs negativo, que nós chamamos de tratamento, então, de consolidação, um ano nas duas situações, ele permanece S negativo, você pode, então, parar o tratamento. Lembrando que isso ocorre em menos de 0,2% ao ano, ou seja, em menos de 2% em 10 anos de tratamento antiviral. Lembrando a vocês, no estudo do entecavir aqui, como no estudo do tenofovir, os pacientes foram biopsiados com 1 ano e com 5 anos depois de viremia indetectável, mostrando que existe, sim, uma regressão da fibrose nesses indivíduos que deixam de ter injúria, deixam de ter estímulo de células estreladas, que passam, então, a ter nenhuma inflamação e, com o passar dos anos, a possibilidade de regressão de cirrose. Isso é observado na literatura, não só com o vírus B, com o vírus C, como em outras etiologias, no momento que a gente tira o fator de injúria. Lembrando que essa regressão existe, mas está muito claro que se um paciente já tem uma fibrose, uma cirrose muito avançada, um LENE4C, uma hipertensão portal clinicamente significativa, a gente não vai observar mais essa regressão da fibrose. E mais importante que isso, os estudos, quase todos orientais, mostram que a negativação, a supressão da viremia por muitos anos diminui em muito a incidência cumulativa de HCC nessa população. Então, é um tratamento que previne HCC sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista de estratégias futuras, eu disse a vocês que essa negativação do S ocorre em menos de 0,2% ao ano, então nós precisamos de algo mais. E hoje, as novas estratégias no tratamento do vírus B é a associação com outras drogas que vão atuar no GHBS. Ou seja, hoje nós estamos participando do estudo de fase 3 do bepirovirsen, uma droga injetável por 6 meses, que é um RNA de interferência, um antisense RNA que vai se acoplar na porção do DNA do vírus que produz o GHBS, nocauteando a produção do GHBS. Então, a gente sabe que, apesar da viremia negativa, esses pacientes permanecem, às vezes, com uma quantidade de antígeno muito grande. No momento que a gente, nesses pacientes em uso de antiviral, que a gente acopla um RNA de interferência, nós estamos nocauteando o S e a possibilidade de negativação do S é grande. Na fase 2, que foi publicado em 2022 no New England, 10% dos pacientes conseguiram ficar sem nenhuma droga depois da negativação do GHBS, utilizando o bepirovirsen. No fase 3, nós excluímos os pacientes que tinham acima de 3.000 unidades internacionais de GHBS, porque aprendemos no fase 2 que eles não responderiam ao tratamento, e nós estamos esperando aí em torno de 20% de negativação do S com essa combinação do antiviral, do análogo de nucleosídeo, mais o bepirovirsen, que é um RNA de interferência.
Quero falar um pouco para vocês do novo guideline da OMS, que foi lançado no final do ano passado, onde a ideia da Organização Mundial de Saúde é tentar expandir o tratamento, aumentar o número de pacientes tratados com vírus B, porque é inadmissível que nós tenhamos quase 1 milhão de indivíduos que morrem ainda todo ano. Portanto, abaixar os cutoffs de transaminases para 19 na mulher e 30 no homem, passar esse corte para todos os pacientes, seja E positivo ou E negativo, 2.000 unidades internacionais de HBV-DNA. Ele sugere que todo laboratório deve fazer um teste reflexo de HBV-DNA, ou seja, se você detecta um novo caso de HBS, automaticamente o laboratório deveria fazer a quantificação do vírus para orientar para esse paciente não se perder no sistema e não deixar de ser tratado. A outra coisa é utilizar APRI, uma forma, né, uma forma não invasiva de avaliação de fibrose, que é muito simples, a AST sobre plaqueta. Quer dizer, se eu não tenho acesso a um fibroscan, a uma elastografia, eu posso usar o APRI e definir naquele paciente acima de 0,5 que esse paciente merecia tratamento. Então, eles deixam que cada região possa adaptar o seu guideline, utilizando o da OMS como modelo, para que em situações em que você vive em locais que você tem muito pouco acesso a essas ferramentas de diagnóstico, para que você possa, não deixe de tratar o seu paciente. Tá? Então, a transmissão materna e infantil, a gente tem todas as regras, um guideline muito complexo. A Organização Mundial de Saúde sugere que, se você não tem condição de quantificar o vírus, você deva tratar no 3º trimestre toda grávida que seja a GHBS positivo. Você sabe que sim, você vai a zero, praticamente, a transmissão materno-fetal quando essas mulheres utilizam tenofovir no 3º trimestre da gravidez e que a criança recebe, obviamente, a vacina e a imunoglobulina hiperimune e, portanto, elas devem ser tratadas. E eles se perguntam, por que eu vou utilizar? Eu estou na África, eu estou na Amazônia, eu vou ver um guideline tão complexo que vai me dizer quando eu vou avaliar e como eu vou tratar essa grávida. Simplesmente trate toda grávida S positiva no 3º trimestre. Essa é a opinião da OMS, que deve ser adaptada, claro, em cada região. Outra coisa é a possibilidade desses pacientes de HBS, pelo menos uma vez na vida, terem um teste do vírus Delta, terem um anticorpo Delta. Porque, se você me pergunta, eu em São Paulo, em todos os meus pacientes de vírus B, uma população grande que eu tenho só de hepatite B, qual é a minha prevalência de vírus Delta, eu não sei te dizer. Não sei dizer porque nunca foram testados. Então, eu não posso afirmar que não existe Delta na minha região, porque eu nunca testei os meus pacientes para Delta. E teve um trabalho, por exemplo, na Espanha, que foi feito esse teste reflexivo, assim, em todo o GHBS positivo, e eles aumentaram em muito o diagnóstico de indivíduos com co-infecção com Delta. Esse aqui é um trabalho que eu utilizei, um dos nossos residentes levou o ano passado para o latino-americano de hepatologia, onde nós aplicamos na nossa população a novo guia da OMS. E vimos que, se eu utilizasse os critérios todos que a OMS sugere, eu iria levar a tratamento mais 30 pacientes do que eu tenho tratado até hoje, ou seja, 9% aí da minha população mereceria tratamento utilizando os novos critérios da OMS. Tá? A mesma coisa nós fizemos na latino-americana, capitaneada pelo Manuel Mendizábal da Argentina, e nós avaliamos na América Latina também o novo guideline da OMS, e vimos que a mesma coisa, nós trataríamos mais 10% dos nossos pacientes. A pergunta é, a OMS diz, por exemplo, se você tem um paciente GHBS positivo que é diabético, você deveria tratá-lo, só pelo fato dele ser diabetes. Isso é uma coisa que a gente poderia discutir, mas eu acho que mesmo assim, esses 10% a mais de pacientes tratados não teriam um impacto muito grande do ponto de vista de custo para o nosso governo, e nós conseguiríamos tratar mais pacientes. Se a gente conhece a história natural de todas esses vírus e vê, por exemplo, que o HIV, depois do tratamento universal, quer dizer, a mortalidade por essa doença diminuiu muito em todo o mundo, por que a gente ainda tem uma mortalidade que vem aumentando nas hepatites virais, principalmente no vírus B? Eu acho que a gente já mudou no HIV, já mudou no vírus C, o tratamento universal realmente mudou a história natural dessa doença, e por que a gente ainda está preso
No vírus B, depende da fase replicativa, quer dizer, eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que procurar tratar mais pacientes e deixar de lado, diminuir com todos esses algoritmos que são super complexos, principalmente em regiões como a nossa Amazônia brasileira, para aquele paciente que tem realmente um acesso muito pequeno ao tratamento médico, né, ao acompanhamento médico, que ele seja realmente tratado com um manejo que deve ser muito mais simplificado. Eu acho que do ponto de vista de B, eu fico por aqui, porque ainda tenho que falar para vocês algumas coisas da hepatite C. Eu acho que no ponto de vista da hepatite C, a gente está evoluindo no Brasil de uma forma que eu fiquei muito contente de ver esses novos dados aqui do Ministério da Saúde. Então, nós temos hoje em torno de 50 milhões de infectados em todo o mundo, esse é o último dado de prevalência do vírus C em todo o mundo, e nas Américas, 5 milhões e 300 mil, mais ou menos 10% desses indivíduos infectados. Apenas 12 países estão no caminho ideal, né, adequado para essa tentativa de eliminação, e nenhum país nas Américas, sendo a América do Norte, a América do Sul, está nesse caminho aí, trilhando, pelo menos, com o objetivo de eliminação até 2030. Dados dos Estados Unidos, por exemplo, 2020, mostram que a taxa de novas infecções é maior que o número de tratamentos. Então, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos já reconheceu que ele não vai ter condição de estar dentro desses países que estão a caminho da eliminação, porque existe uma população muito jovem, de 20 a 30 anos de idade, usuária de drogas intravenosas, que estão principalmente se reinfectando bastante, mesmo aqueles que já foram tratados. Então, nós sabemos que o anti-HCV é um anticorpo que não é neutralizante, assim como o da hepatite E, e, portanto, ele não previne novas infecções. E você tem já aí relatos na literatura de indivíduos usuários de droga intravenosa que já estão na 5ª infecção. Então, e sabemos que para cada um indivíduo portador do vírus C que utiliza droga intravenosa, a capacidade dele é de infectar 20 novas pessoas em 3 anos a partir da sua prima infecção. Ou seja, então, realmente é um vírus que pode se espalhar. Nós temos, através de um modelo matemático, em 2022, a nossa prevalência é de 0,24, isso não é prevalência de anti-HCV, mas prevalência de PCR positivo de indivíduos virêmicos. O último dado que a gente tinha do Instituto Polaris em 2016 foi 0,31, mais recente do Ministério, 0,24%, que seriam aí em torno de 510.900 brasileiros que necessitariam tratamento pelo PCR positivo. E na época, em 2016, com essa prevalência de 0,31, nós tínhamos feito esse modelo matemático junto ao Ministério da Saúde, mostrando que para identificar esses quase 600 mil indivíduos, se nós continuássemos fazendo o que a gente vinha fazendo, aquele rastreamento, fazendo testagem, saídas em portas de metrôs, etc., de toda a população brasileira, nós precisaríamos rastrear 20 milhões de brasileiros para identificar todos esses infectados. Mas se a gente começa a focar naquelas populações de alto risco de portadores do vírus C, a gente precisaria menos de 4 milhões de testes para identificar todos esses indivíduos. Então, quem são esses pacientes? São chamados as populações de alto risco, então nós temos os imigrantes de áreas de alto risco, hemofílicos, usuários de droga intravenosa, homens que fazem sexo com homens, indivíduos submetidos a transplante, aqueles brasileiros acima de 50 anos de idade, os chamados baby boomers, porque tinham práticas, por exemplo, de utilização de agulhas em seringas não descartáveis, que foi mostrado nesse estudo populacional, na época em 2010, como sendo talvez a principal fonte de infecção, depois da transfusão sanguínea antes de 1993 em nosso país, e indivíduos encarcerados em hemodiálise, etc., que deve ser o foco, então, da nossa testagem para identificar esses indivíduos positivos. E o Ministério tem alguns resultados com essas populações especiais, por exemplo, em cárceres de mulheres, encontraram 6,1% de positividade do anti-HCV, no cárcere global, assim, em presídios brasileiros, onde a maior parte da população é do sexo masculino, 3,6%,
homens que viviam na rua, né, em moradores de rua 2,5% de positividade do anti-HCV e trabalhadores sexuais em 0,9%, e na população de homens que fazem sexo com homens, 1,73% de positividade aí do anti-HCV. Com o Ciclone, o nosso ministério, e fornecendo os novos antivirais, ele consegue identificar o número de pacientes tratados e as principais características desses pacientes que estão recebendo tratamento em nosso país. Isso é muito bom, porque nós temos dados reais aí de todos os pacientes que estão sob tratamento. E com isso, nós chegamos hoje, o Ministério lançou esse ano esse número de 56% dos nossos pacientes vírus C positivos que já foram diagnosticados. Quer dizer, é um número muito bom em relação ao que a gente tinha antes, em relação ao que a gente vê globalmente em números de pacientes tratados. E essas parcerias que o Ministério vem fazendo nesse programa de microeliminação, em parcerias com as unidades dos presídios brasileiros, nós temos 1.527 unidades presidiárias, onde 65% delas têm um consultório médico, um atendimento médico a esses presidiários, e um número de 600, quase 19 mil indivíduos que estão em situação de vivendo em presídios, né? Esse é um estudo, por exemplo, do Emerim, aluno do Mário Reis, no Rio Grande do Sul, que tem fazendo um trabalho muito interessante em populações também especiais, com quase 7 mil testes do vírus C, onde ele encontrou uma prevalência no presídio em 2,02%, em situação de rua, indivíduos em situação de rua, 8,3%, em casas de repouso, por exemplo, de idosos, 3,2%, e na construção civil, 2% de positividade do anti-HCV. Mostrou dados preliminares desses indivíduos tratados imediatamente dentro do presídio, com 100% de RVS aí em 47 dos primeiros 47%, 47 indivíduos em presídio que ele tratou, ou seja, um resultado excelente. E o Brasil vem fazendo hoje parte desse plano piloto da Organização Mundial de Saúde, que escolheu 7 países para fazer essa estratégia, para utilizar essa estratégia global de eliminação das hepatites virais, com tratamento universal para todo indivíduo portador do vírus C, com diagnóstico simplificado, onde a gente já não faz mais genótipo nesses pacientes, já não necessita mais de biópsia, pode fazer um método não invasivo para simplificar esse diagnóstico, uma busca ativa dessas populações de alto risco e visando, então, a microeliminação. Então, existe um guideline aqui que vocês veem, que da Organização Mundial de Saúde, e nós estamos replicando esse modelo para ver como um dos 7 países pilotos. E eu acho que a gente pode comemorar que em 2023, pela primeira vez, o número de pacientes em tratamento em nosso país, recebendo antivirais de ação direta, foi superior ao número de casos novos confirmados. Então, isso aconteceu pela primeira vez em 2023, mostrando aí que a gente está tentando realmente trilhar esse caminho da eliminação da hepatite C. Dos novos casos, no Sul e no Sudeste, a maior parte deles estão ainda sem cirrose, naqueles novos diagnósticos, mas ainda tem regiões em que mais de 30%, aí 35% desses pacientes novos diagnosticados, infelizmente, já estão com a doença mais em fase avançada, inclusive pacientes descompensados, como esse caso que eu recebi, por exemplo, que teve um sangramento digestivo alto aí no vírus B, mas eu tenho recebido hoje no vírus C também, pacientes que estão sendo encaminhados para mim pelo ICESP, ou seja, que o primeiro diagnóstico deles foi de HCC, infelizmente, portadores do vírus C, e que agora estão sendo encaminhados depois do tratamento do tumor, encaminhados para tratamento do vírus C, numa fase extremamente avançada. Portanto, nós temos aí no Brasil uma mortalidade que ainda se calcula em 0,5 por 100 mil indivíduos e uma incidência estimada de 3,1, que estamos dentro da meta da Organização Mundial de Saúde, aí para uma mortalidade menor que 6 por 100 mil habitantes na combinação de vírus B e C,
uma incidência menor de 5 por 100 mil. Então, estamos conseguindo chegar aí nesse trilho aí da eliminação, desse caminho da eliminação. E na nossa lista de transplante, nós observamos também em todo o Brasil, na nossa lista, eu acho que a Elodie já comentou outro dia que tem a mesma experiência, nós estamos vendo menos pacientes com vírus C, proporcionalmente sendo realmente hoje listados para transplante em relação a outras etiologias, principalmente MASL de doença esteatótica do fígado, que vem aumentando em todo o mundo e também na nossa lista de transplante. E aí, do ponto de vista de simplificação, sim, testes rápidos, você fazer não mais necessidade de genotipagem, diminuir ao máximo o número de exames que você precisa para fazer antes do tratamento, utilizar métodos simples de não invasivos de avaliação de fibrose, como o FIB4 e APRI, por exemplo, e lembrar que talvez a coisa mais importante quando a gente vai usar o antiviral de ação direta é lembrar da interação medicamentosa. Então, todo mundo tem acesso a esse aplicativo da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, onde nós temos aí vários estudos que mostram a interação desses nossos antivirais no vírus C com todas as outras drogas. Algumas interações são realmente proibitivas, como vocês sabem, por exemplo, a mildarona, e por isso eu acho que todo médico que vai tratar tem que ter acesso e checar todas as drogas que esse paciente está fazendo para checar interação medicamentosa. E, principalmente, educar o paciente do ponto de vista de aderência é muito importante. Tem estudos que mostram que mais de 7 dias de falha desses novos antivirais você já tem impacto na chance de resposta virológica sustentada e também no sentido da educação para prevenir as reinfecções que são bastante comuns. Na Eurocida, por exemplo, na coorte da Eurocida, 13% de reinfecção com vírus C nessa grande coorte europeia. É só para mostrar para vocês um estudo realizado aí com o apoio do NIH, que os pacientes receberam apenas uma visita, receberam todo o tratamento para 12 semanas, pacientes que não são cirróticos receberam 2 chamadas telefônicas durante esse período de 12 semanas para checar aderência e viram que um tratamento realizado pelo corpo de enfermagem aí, com uma visita médica apenas no início, com 95% de resposta virológica sustentada. Então, sim, existe a possibilidade da gente simplificar e levar esse tratamento a indivíduos que não têm uma doença avançada para atenção primária. Um outro estudo interessante que nós fizemos também pela América Latina foi a questão de tentar localizar aqueles pacientes que tinham sido perdidos no sistema, ou seja, eu não tratei meu paciente, ele não respondeu ao interferon pegilado, eu já não sei mais se ele está comigo ou não, ele está sendo acompanhado. Nós fomos para todos ver o prontuário de mais de 10 mil desses pacientes para tentar localizá-los e entender o que tinha acontecido. E vimos que alguns tinham sido tratados com antivirais, mas descobrimos aí 3.900 que não estavam em atendimento desses que tinham o diagnóstico sabido de vírus C. E nós conseguimos, então, depois de chamadas telefônicas, etc., desses 10.364 pacientes, chamar de novo para tratamento candidatos, 1.831 candidatos a tratamento. Então, foi um trabalho de sucesso, assim, um trabalho multicêntrico latino-americano que resultou no número grande de pacientes que estavam perdidos sem tratamento. Esse é um guideline que o Ministério lançou recentemente para a eliminação das hepatites virais no Brasil. Eu parabenizo ao Ministério e ao Mário Gonzalez por todo esse trabalho que o Ministério vem fazendo também, que pode ser replicado aí em qualquer um dos centros do Brasil. Quero, então, agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Mário. Você não está ouvindo uma salva de aplausos assim calorosa, porque, na verdade, estamos com os microfones fechados, mas tivemos durante todo o tempo mais... Está chovendo as manifestações. Está chovendo, e mais de 100 pessoas, assim, muito interessadas aqui na nossa live e aqui presentes já enviando as perguntas. Eu gostaria, a princípio, para deixar mais espaço para a turma já se manifestar, que seria o que é que você, como
como um hepatologista que tem tanta experiência e que trata há tanto tempo as hepatites virais, especialmente com relação ao vírus B, que é o calo para a gente conseguir que a atenção básica também trate o vírus B. Você acha que a gente teria uma estimativa diante dessas novas drogas, tipo assim, trato todos com essa medicação, a semelhança do vírus da hepatite C, que com um comprimidinho ou 2, no máximo, você erradica esse vírus? Eu acho que, infelizmente, é mais complicado o vírus B, principalmente que a gente observa a dificuldade da interpretação da sorologia. Então, é incrível. Eu vejo situações, por exemplo, eu acompanho pacientes que passam, por exemplo, com ginecologista, que faz um trabalho muito interessante de atenção primária, até no sexo feminino, e recebo aqueles exames assim, ou seja, tem 5 anos de acompanhamento, tem 5 anos onde faz a sorologia completa para o vírus B, que é um gastro incrível, anti-HBC, anti-E, tudo. Eu digo, e você recebeu vacina? Não, nunca foi indicado vacina. Quer dizer, você tem todo ano a confirmação de um não contato com hepatite B, sorologia completa que não deveria ser feita, ser repetida, mas ninguém indica vacina. Então, a primeira coisa nós temos que aprender que é uma doença que pode ser prevenida. Então, a gente tem, eu acho que, eu acho que a gente tem que colocar também o meia-culpa aí, porque nós, como especialistas, eu acho, vocês duas, eu vejo você, Leila, você, Elodie, fazem um trabalho que realmente deveria ser replicado, espetacular, assim, nessa interseção entre nós, especialistas, e a atenção primária, porque não chegam para a gente esses pacientes, infelizmente. Chegam, esse que eu te falei, chegou vomitando sangue no pronto-socorro e um desastre total, quer dizer, entendeu? Eu tenho casos assim, eu posso repetir, casos desastrosos que chegam já ou com HCC disseminado e que eram tratados como portadores inativos do vírus, quando na verdade eram tratados portadores inativos porque tinham transaminases baixas, mas tinham viremia. Então, as pessoas confundem, quer dizer, só vou tratar se a transaminase subir, senão você é só portador do vírus. Então, esse erro a gente vê repetidamente. Eu falo para os residentes, vocês têm que realmente passar isso, levar isso, reconhecer, testar esses pacientes que merecem testagem, porque é uma loucura você ainda ver o número de vírus B que aparece em fase já, infelizmente, super avançada e que eles contam para a gente. Ah, eu sabia, eu fui doar sangue há 20 anos atrás e disseram que eu era portador desse vírus, mas que não tinha um problema no fígado. Então, esse cara passa 20 anos sem acompanhamento e chega para a gente, infelizmente, descompensado ou com HCC. Então, isso é muito triste, eu acho que cabe a gente, como, quer dizer, como especialista, cabe a nossa sociedade realmente fazer um trabalho melhor de educação para assistência básica de saúde, de como lidar com esse diagnóstico, facilitar o diagnóstico, e principalmente, eu fui dar aula em março na China, e eles me pediram para dar aula, eu digo, puxa vida, vou lá, da aula e se o tratamento do vírus B deveria ser universal. E claro, eles têm o guideline mais abrangente hoje. Se você for ver a diretriz chinesa, basicamente eles dizem, no guideline, eles dizem tratar quase todo mundo, mas essa não é a realidade do país. Então é diferente, não é que no momento que a gente faz o nosso guideline da SBH, não quer dizer que o Ministério da Saúde vai aplicar tudo que nós estamos sugerindo. Então, existe um caminho aí também, e aí uma briga por conseguir quem patrocine, quem banque esse tratamento. Mas eu acho que eu vejo, por exemplo, o Ministério, a coordenação do Ministério bastante aberta a já avaliar o novo guia da OMS. Eu já conversei algumas vezes com o Mário Gonçalves, ele quer fazer uma reunião logo, ele quer tentar realmente avaliar o guia da OMS para ver como a gente pode
melhorar ainda, porque em muitas coisas é assim, tem muitas nuances. Vírus B, se a gente complicar muito, o Hugo sempre fala isso nas aulas dele, se a gente começar a complicar muito com regra aqui, regra ali, de ALT maior, menor, você confunde um cara que está lá no meio do Mato Grosso, num lugar com menos recursos, com menos apoio de ferramentas de diagnóstico, ele vai terminar não tratando um paciente que eventualmente merece tratamento. Ah, ótimo. Eu vou abrir agora para a plateia, eu vou chamar logo nossa companheira Elodie, aí tão citada e tão estudiosa, né, das hepatites virais, com muitos trabalhos extremamente interessantes, inclusive a sua tese recente, né, defendida recentemente, assim, belíssima. E aí, Elodie, suas considerações aí para Mário. Bom, inicialmente, parabenizar a minha amiga Leila, né, uma live aí muito prestigiada, para alguém que trabalha e merece muito esse prestígio. E parabenizar o Mário, que para mim é o homem com maior didática na FPH, eu não perco uma aula desse homem, que é um showman. E fazer algumas considerações, Mário, que eu acho que você já abordou todas, mas assim, com mais ênfase. Eu, há muito tempo, acho que nós somos excessivamente conservadores, né? Mesmo à luz das evidências que já existem em relação à hepatite B. E eu fiz uma revisão também recente, né? Quando a gente compara as guidelines orientais, então aí a gente acha que está muito errado. E Elodie, e para nós aqui, imunotolerante não é tão raro assim, eu não olho mais para um imunotolerante desde que eu perdi um rapaz de 28 anos com CHC, imunotolerante, que a doutora só olhava para a cara dele. Então, eu jurei para mim, e depois que saiu aquele estudo tailandês, então, eu acho que nós estamos cometendo um crime com esses pacientes, sinceramente, tá? Esse estudo nunca vai ser reproduzido no Ocidente, e é esse o argumento absurdo que a gente utiliza para não ver essas evidências que estão na nossa cara, né? Existe um estudo mostrando por A mais B que viremia faz uma pressão telomérica, oncogênica absurda. O vírus B, gente, é o maior oncovírus que existe. Então, expectar um imunotolerante, para mim, é um crime hoje, certo? Eu posso comentar e depois a gente vai fazer o segundo. Eu acho que você tem toda a razão. Uma coisa, realmente, é agoniante você ver alguém com a carga viral estourada e você está olhando e não fazer nada. Eu assisti recentemente num congresso, um debate, era na LOC, com aquele Papa Theodorides da Grécia, onde um foi a favor e outro foi contra, e o argumento de Ana Locke, ele dizia, eu vou pegar uma criança de 5 anos de idade e vou deixar 70 anos usando o antiviral. Quer dizer, eu acho que é uma discussão que a gente tem que manter, eu acho que a gente... uma ideia que você, desse caso que você falou, eu acho que de repente podíamos lançar, você podia capitanear aí um levantamento brasileiro desses casos, que se existem, onde estão e como são, porque realmente eu acho que assim, ele bateu nos 20 anos de idade, eu estou tremendo assim de ver o que vai estar acontecendo com essa carga viral tão estourada, mas a gente não consegue chegar nenhuma diretriz, consegue bater um martelo de vamos tratar. Fica mais fácil se ele tem uma história, o pai morreu de HCC, o tio teve HCC, e aí a gente usa essa desculpa, mas eu acho que você tem toda a razão, eu acho que a gente tem que começar a copiar o que aconteceu com os outros vírus e o HIV e realmente tratar viremia e não deixar mais o paciente permanecer com viremia alta. Desculpa, Elodie, pode continuar. Bem rápido, gente, que eu não quero monopolizar, mas são duas considerações que foram novidade para mim. Eu desconhecia a informação que co-infectado curava mais do que monoinfectado e fiquei passada com um TCC de uma residente
que nós detectamos 20% de cura em co-infectado, ou seja, tratar mais com 2 drogas e precocemente, é só o que eles têm de diferente, né? Então, é uma evidência indireta que tratar todo mundo é bom. E outra coisa, eu perdi uma aposta com a Dalgisa e eu queria divulgar isso, porque eu acho que muitos erram igual eu errava. A Dalgisa está aqui também, né? A Dalgisa, uma vez, chegou para mim, Elodie, eu tenho certeza que nós temos mais vertical do que o que a gente tem. Eu não, Adalgisa, o Ceará é um estado que tem turismo sexual, todo mundo pega pelo sexo mesmo. Só que ela me alertou e eu comecei a fazer exame dos irmãos e dos pais. 40% dos adultos que eu acompanho, crônicos, foram vertical ou domiciliar no Ceará. E eu agradeço minha amiga Adalgisa, porque foi ela que me ensinou isso, tá? E a última consideração é que o mutante precol, eu não espero enzima alta. Mutante precol é o doente mais grave que tem, é um crime você olhar um paciente com mais de 2.000 cópias e não Sim. tratar. Então, eu acho que a gente deve mudar. Ministro da Saúde, eu diria assim, seleciona os inativos, o restado trata tudo na atenção primária, certo? Vamos começar uma campanha para aumentar o número de pacientes tratados nesse país, sem dúvida nenhuma, Elodie, e o Ministério está aberto a essa discussão. Excelente consideração. Tereza Virgínia levantou aí a mão também para fazer uma pergunta. Se quiser, abra aí a câmera para a gente lhe ver também. Tereza, não estamos lhe ouvindo. Você levantou a mão, mas o áudio está desligado. Enquanto Tereza liga aí, Adriano também levantou a mão. Eu gostaria que ele fizesse as considerações. É rápido, eu concordo plenamente com a nossa colega lá do Ceará, Elodie. Acho que outro dia eu estava gravando uma aula para o pessoal da USP. E se você for ver a quantidade de diferentes fluxogramas que a gente tem para selecionar um paciente, mesmo com carga viral replicante, se trata, se não trata, é inadmissível hoje a gente ter um grupo de pacientes com transaminases levemente alteradas, com carga viral intermediária, aí que a gente fica aguardando o que vai acontecer com esse doente. Então, eu acho que a Elodie fez uma posicionamento aí fantástico. É ver quem é inativo, o resto tem que se tratar. Então, uma crítica, Mário, que talvez a gente possa levar ao Ministério da Saúde é que sempre se tem essas reuniões para se reavaliar esses guidelines e parece que continuam complicados sempre. Né? Então, sempre realmente concordo que vem se descomplicando cada vez mais, mas são fluxogramas que não são fáceis de você, porque sempre tem muitos cis e muitas divisões, talvez sejam desses motivos que não seja encorajador para a atenção primária tratar. Mas, Mário, eu queria te fazer 2 perguntas. É muito frequente a gente ter pacientes que não fazem a seroconversão quando faz o esquema vacinal completo, não é? Mesmo realmente você fazendo, né, nos tempos certos. Eu queria que tu comentasse sobre esses pacientes, se vale a pena, que é uma prática até comum no consultório, a gente tentar orientar os pacientes a mudar a qualidade da vacina, digo, o importador, se de SUS, VADA, enfim. E outra pergunta é, em quem fazer um tratamento, fazer apenas uma nova dose do HB, da vacina, né, nos pacientes que, porventura, anti-HBC positivo, e em quem você em quem você fazer só uma dose de reforço e em quem você indica fazer o esquema completo novamente. Olha, vou começar por essa última aí, porque eu levantei e publiquei uma vez sobre os casos do banco de sangue que eram anti-HBC isolados. E a verdade é que todos tinham capacidade para fazer anti-HBS, provavelmente esse contato tinha sido já há muitos anos, eu fiz uma dose da vacina em todos eles, e todos tinham células de memória capazes de produzir anti-HBS e voltaram a produzir anti-HBS. Então, com isso, eu acho que também caiu a questão, antigamente, eu lembro, quando a gente saiu da residência, se falava que deveria receber um reforço a cada 5 anos. Eu acho que não, esses pacientes anti-HBC isolados têm célula de memória capaz, se entrar em contato com o vírus B, de produzir
anti-HBs. Claro que se você está diante de um imunossuprimido com anti-HBC isolado, você aí tem que pensar na possibilidade de uma infecção oculta, e aí valeria a pena fazer uma carga viral nesse paciente. A segunda comentário que você fez daqueles não respondedores ao esquema completo da vacina, eu acho que a vacina que nós temos no Brasil, a Butangue, já tem estudos que mostram que ela tem uma antigenicidade muito semelhante à Engerix, ela já foi considerada não tão eficaz, mas depois foi modificada e é considerada eficaz. Eu acho que a gente sabe que 15% dos indivíduos precisam de uma quarta dose da vacina e conseguem positivar, e 5% não vão positivar, mesmo que você repita as 3 doses completas. O que a gente precisa de novas vacinas. Eu sei que a GSK tem uma vacina, mas não existe no Brasil, já tentei ver se existe, que pega também regiões do pré-S, ou seja, aumenta o número de antígenos. Então, você precisa de uma vacina que tenha uma maior quantidade de antígeno, que tenha um poder antigênico maior, talvez, para esses indivíduos, mas a gente não tem acesso, porque as que a gente tem acesso aqui, elas são equivalentes, né? Tá ótimo. Nós tivemos aqui também, Mário, uma consideração do Patrick Bolf. Patrick, você gostaria de falar para a gente? Você colocou aqui sua dúvida, eu acho que seria melhor você falar mesmo. Você está nos ouvindo? Ele falou assim, uma dúvida, recentemente tivemos um caso de uma paciente lúpica jovem com acometimento mais grave da doença, que em determinado momento do tratamento recebeu imunoglobulina e atualmente está em programação para receber rituximab. Ela não possui histórico de vacinação, todas as sorologias estavam negativas, mas após a administração da imunoglobulina, houve positividade para o anti-HBs e anti-HBC. Questiono se trata-se de um falso positivo, se devo tratá-la durante o uso do rituximab e monitorar as sorologias até que negativem, ou devo indicar vacinação? Essa história aí desse que você acabou de falar também. Nossa, extremamente interessante, porque eu não esperava que ela positivasse o anti-HBC se ela está recebendo o anti-S, né? Ela está recebendo a imunoglobulina hiperimune, ela está recebendo o anticorpo, tá? Então, não esperaria essa positividade do anti-HBC. Então, eventualmente, talvez pela imunossupressão, ela tenha sido realmente um paciente que teve contato e já tinha um anti-HBC que não foi detectado antes por falha do método. Então, nessa situação, eu sempre digo que rituximab é igual, é o anti-CD20, ele inibe os anticorpos rapidamente, qualquer anticorpo que o paciente tenha, seja vacinal, seja por contato prévio, cai, ele tem uma reativação em 100% das vezes, e essa reativação pode ser grave com mortalidade alta. Então, na dúvida, eu usaria uma profilaxia antiviral, sem dúvida, se existe a possibilidade desse anti-HBC ser verdadeiro. Como você não vai ter tempo de observar, esperar ver o que acontece, eu imagino que talvez ele tenha sido falsamente negativo, e ela realmente teve contato antes, e eu, sem dúvida nenhuma, optaria por usar, porque a mortalidade nos casos de rituximab, anti-CD20, anti-L6, eu tirei essa parte da aula, que eu tinha uma parte só de profilaxia da reativação, mas ficou muito longa, mas eu faria o antiviral. Eu não sei se vocês concordam, Leila, Elodie. Concordo plenamente. A gente trabalha do lado lá dos infectologistas e assim, isso é prioritário, né? Eu acho que não vale a pena a gente arriscar, não. Acho que vale a pena a gente concordo inteiramente. Né? Gente, tenofovir custa pouquíssimos reais, né? Então, eu acho que essa sempre deve ser nossa lembrança. É verdade. A turma do Rio de Janeiro também, da Secretaria Municipal do Rio, Tiago Mamed, também, Paula, na verdade é Paula que está falando, ela se manifestou sobre o tratamento
na região do Rio de Janeiro para a população prisional. Você fala para a gente um pouco, Paula, aí da sua experiência? Ela falou algumas coisas aqui no nosso chat, né? Ela falou que começou a levantar os casos da região prisional do Rio para classificar e tratar, e vendo esses relatos do Mário, né, sobre os estudos, deram algumas ideias. O problema são as questões ético-legais com privados de liberdade, e que gostaria de adquirir um pouco mais de experiência com quem já teve estudos com essa população. E aí eu Acho interessante, então a gente No pode passar, município. se Oi, você pegar o desculpa, boa meu... noite. Boa noite, Paulo. No município do Rio, a gente começou um trabalho de descentralização do cuidado dos pacientes portadores de hepatite C. Começamos inicialmente com os médicos que atendem pessoas em situação de rua, né? Os médicos foram treinados e eles já estão tratando os pacientes de população em situação de rua, porque entendemos que eles é que têm o maior vínculo com essa população, e a dificuldade também de levá-los até o especialista, né? E tá funcionando perfeitamente. Eles já trataram vários pacientes, já tem resposta virológica desses pacientes, e a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente fica matriciando os médicos, caso surja alguma dúvida, né? Quanto à população privada de liberdade, o nosso intuito é também fazer a mesma coisa que a gente fez com os médicos que atendem a população em situação de rua, em que eles comecem a fazer esse trabalho dentro das unidades prisionais, né? O doutor Tiago Mamed, ele agora tem uma parte de carga horária, ele está até nessa apresentação, né, assistindo, que eu vi os comentários dele, e ele é infecto, e a gente propôs que ele faça essa supervisão dos médicos que atendem dentro dessas unidades prisionais, porque a gente tem equipes de atenção primária dentro das unidades prisionais, né? E a gente pegou essa experiência, a gente fez reunião com o doutor Emerim para ver como funcionou no Sul, que era para a gente poder copiar essa experiência exitosa dele lá para a gente no Rio também, né? Paula e Mário e Elodie, assim, que também tem essa vivência aí com essa população, aqui em Maceió, em Alagoas, não, a gente não consegue, assim, até meio que vergonhoso a testagem no interior do estado, né? A gente fica assim meio angustiado, que aparece o ano inteiro, nenhum caso positivo, nada, então é meio que estranho, porque eu acho que realmente isso não é testado. Mas o que acontece aqui em Maceió, assim, a gente faz uma campanha, assim, muito, muito grande, junto com o pessoal do IST AIDS o ano inteiro, e nas mais diversas populações, inclusive nos privados de liberdade, na população em situação de rua, nas profissionais do sexo. Isso, assim, é uma coisa que não são, assim, campanhas no julho, é o ano inteiro. E no sistema prisional, e está se testando agora, e está se procurando tratar os pacientes positivos, se aproveitando as visitas dos familiares também, não só testando os pacientes, mas testando os familiares que vão, os contactantes, as pessoas que vão visitar, para fazer também essa testagem. A gente ampliou esse ano a testagem, além dos usuários de drogas, para os terreiros, né, os terreiros de Umbanda, que muitas vezes se faz alguns rituais que são com mistura de sangue, de juras de sangue. Isso também era uma preocupação da secretaria, então a gente está procurando ampliar o máximo possível. Então, até eu conversei com o pessoal do Ministério, que eu acho que Maceió, talvez Alagoas não, mas Maceió era um grande candidato a atingir as metas da Organização Mundial de Saúde, porque a gente, assim, trabalha incessantemente buscando essa população toda
que fica aí meio com aquela história de não deixar ninguém para trás, né? Eu acho que se a gente realmente tivesse isso que você nos apresentou, Mário, esses novos tratamentos antivirais, né? Se eles se tornarem uma realidade, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, eu e minha amiga aqui que está nos assistindo, Andréa Agra, nós assistimos uma palestra do professor Nezan Fidal, e ele dizendo, não, vai ser esse tratamento para hepatite C simplificado, vai ser lá para 2030, e ele mesmo, muito antes disso, nos apresentou, né, uma droga, um comprimido único, que resolveu as coisas todas, e a gente espera brevemente que isso esteja, né, entre nós. Vocês teriam alguma perspectiva, Mário? O que é que os cientistas, aí, os seus amigos, a turma do mundo todo... Você está falando agora da hepatite B, né? Da hepatite B. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a Paula pelo trabalho. Eu acho que a minha sugestão o Mário, o Ministério, tem uma parceria comercial da Justiça já para fazer esse programa todo nos presídios. Eu acho que é um contato interessante, você deveria ter com a coordenação das hepatites aí para trocar ideias, e eu não tenho experiência nessa população, nunca fiz um trabalho assim nos presídios. Eu acho, nós estamos, esse estudo de fase 3, ele está esperando 20% de negativação do S, porque, claro, que a ideia mesmo quando você... os nossos antivirais, eles não atuam no núcleo do hepatócito. O cccDNA está ali com uma permanente produção e antigênica também desse vírus. Então, esses pacientes normalmente cursam com o HbS extremamente elevado, e alguns vão passar a tratar o resto da vida sem negativar o S. Então, a ideia hoje, os tratamentos que estão se mostrando mais efetivos, foi tentado o inibidor de entrada, que eu não falei, que é a bulevirtida, mas que não funcionou para o vírus B, mas funcionou para o Delta. Então, ele na Europa, tem uma aprovação temporária para o Delta, que inibe, o vírus Delta usa o HbS, né, o invólucro do envelope do vírus B para entrar no hepatócito, e ele consegue atuar e conseguir ser uma droga importante no controle do Delta. No B, os mais promissores têm sido esses RNAs pequenos de interferência que estão causando a interrupção da produção do S. Então, precisa dessas duas frentes. Você nocautear a produção, né, do DNA do vírus, e isso os análogos já fazem, mas precisa nocautear para que o sistema imunológico consiga, porque a ideia, existe tanto antígeno que fica inundado aquilo, o sistema imunológico não tem nem como reagir àquela quantidade de antígeno que é produzida. No momento que você vai nocautear, você aí permite, então, que o sistema imunológico venha e tome força aí e controle a produção desse S, é o que nós observamos. Agora a gente está começando em fase 2B, que além de usar aquela droga que eu já usei no fase 3, vamos usar mais 2 RNAs de interferência. Então, durante um ano, o paciente vai receber injeções semanais ou quinzenais, e a ideia é aumentar esse proporcional de indivíduos aí para que ele possa ter um tratamento finito, que ele possa chegar a atingir a cura funcional e negativar o S, que é o que a gente observou. Nesses do fase 3, que negativaram o S, entraram no estudo de follow-up agora, de acompanhamento a longo prazo, para a gente observar se essa negativação do S vai ser perene, ou se em algum momento pode ser esse vírus se reativar, porque é um vírus extremamente inteligente, e por isso que o torna tão interessante, e a gente vê toda a combinação. Eu digo sempre para os alunos, para os residentes, que, professor, esse aqui está com S e o anti-S positivo, esse aqui está com E e o anti-E positivo, esse aqui, eu digo, qualquer combinação com o vírus B, você tem que entender que é possível, porque esse vírus, ele tem mecanismos de escape aí, Então, mas eu acho que estamos evoluindo, sim, e eu acho, mas que a gente tem que atacar em todas as frentes. Na frente da prevenção,
com a vacina, realmente vacinar mais e mais e mais. É impressionante, eu não sei se é a experiência de vocês, mas o número de indivíduos que têm assistência médica, convênios privados, que estão no consultório, não é? Nem são os pacientes do HC, e que nunca ouviram falar na vacina, que não sabem que a gente tem uma vacina produzida no Brasil e que nunca receberam a vacina, porque, claro, esses, todos que nasceram depois da vacinação universal, né, do recém-nascido. Mário, na verdade, não só os pacientes, né, mas também colegas médicos de outras áreas, eles também ficam na dúvida, né, diante dos marcadores, diante dos resultados, diante da vacinação, quando deve vacinar, se é para vacinar o adulto ou não, em que momento. Então, termina que não só isso, a gente precisaria de uma educação médica também, não só dos pacientes, né, mas dos nossos colegas de uma forma geral, para a gente enfrentar e vencer essa guerra. Doutora Rosamar está aqui conosco, muito prazer, Rosinha, fala aí. Bom te ver, Rosamar. Primeiro, Leila e Mário, parabéns, assim, excelente a apresentação, essa iniciativa sua, Leila, como sempre, muito ligada aí no Júlia Amarelo. Eu tive que sair algumas vezes da aula, mas deu para pegar bastante, foi muito boa, Mário. E só alguns comentários, né, pegando o gancho aí da vacina, né, hoje, inclusive, eu fiz uma aula para atenção primária aqui de Ribeirão Preto, né, eu trabalho no centro de referência, a gente tem um ambulatório desde 2002, foi até o primeiro no Brasil, como pioneiro, que descentralizou o atendimento dos centros universitários, programa que é muito organizado, a gente sempre faz educação continuada com atenção primária, porque existe uma rotatividade muito grande, e uma coisa que eu citei muito foi não perder oportunidade, janela de oportunidade, quando o paciente procura a unidade de saúde para checar o cartão de vacina. Aqui em Ribeirão Preto, o boletim epidemiológico foi publicado agora em maio de 2025, mostra quando a gente pega o número de casos que nós tivemos de hepatite B e C na cidade, nós temos 67 casos, lógico que tem subnotificação, mas o programa aqui, ele é muito organizado, a gente vai atrás dos casos que fizeram exame que deu positivo de hepatite B, quando a gente vai ver a faixa etária, está lá na faixa etária semelhante que saiu do boletim nacional, acima de 40, 50 anos, que são grande parte dessa população não foi vacinada, porque se a gente lembrar que a vacinação universal a idade foi a partir de 2012, tem muitos pacientes não vacinados, e mesmo os pacientes mais jovens, igual você citou, semana passada mesmo, o pessoal da ginecologia, que faz um ambulatório especializado de portadores de hepatites virais, vieram discutir comigo um caso de uma gestante de 24 anos, que tinha sorologia negativa para hepatite B, que foram ver, né, pela rede, já em mais de uma ocasião, a última sorologia dela era negativa em dezembro, e ela mudou de parceiro, estava grávida e estava com HBsAg positivo. Então, assim, coisas muito que a gente ficou discutindo tanto de tratamento, né, mas tem que ver essa questão aí da prevenção, como você me colocou, a gente tem uma vacina altamente eficaz, e muito dessa população está sendo exposta porque não foram vacinados. Outra questão é quando a gente fala de tratar de forma universal, a gente tem que pensar, se a gente quer eliminar as virais, a gente tem que fazer o caminho semelhante da hepatite C, mas realmente é muito difícil, porque assim, a atenção primária, o médico generalista e mesmo de outras especialidades, é muito confuso a sorologia para eles, né? E quando a gente pega os imunotolerantes, a gente tem que pensar também com relação à adesão aos tratamentos. Os pacientes são jovens, abaixo de 30 anos, eu tenho famílias do norte, eu recebo muitas pessoas também da África, do Equador, porque aqui drena tudo pro ambulatório, né, do município. E esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de a gente ter adesão. A experiência que eu tenho desses pacientes imunotolerantes, que estão, assim, às vezes, eu tenho algumas famílias, né, as mulheres jovens, a gente fazia aquela prevenção da transmissão vertical, e aí acaba que elas se engravidam tanto que
eu deixei muitos tomando, né, medicação. 2, 3 anos é muito difícil para baixar a carga viral, demora muito tempo, né, logo acima de 10 a nona. E o mutante precoce realmente tem essa questão, né, da evolução. Eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado, né, lá em 2002, a gente fazia a pesquisa da mutação precoce. Tem muita relação com o genótipo, que foi pouco estudado, né, com o vírus B. Mas a gente pega essas situações, assim, no dia a dia, né? Então, é complicado isso. E mesma coisa com o vírus C, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na divulgação, que os pacientes que trataram no passado com interferon, que tiveram muitos eventos adversos, que não curaram, muitos acham que ainda é esse tratamento. E muitos médicos de outras especialidades também pensam dessa forma. Ah, não, hepatite cura. Também, semana passada, no HC, eu recebi um paciente no ambulatório que eu faço de cação hepatocelular. A residente veio discutir comigo, doutora, caso complicado, o paciente chegou ontem do Japão, tratou no passado hepatite C com interferon, não curou, e aí ficou mais de 10 anos morando no Japão, achando que não tinha tratamento para hepatite C. Aí ela teve uma queda lá, foi fazer um exame de imagem, tinha um HCC gigante, com várias lesões. Ela fez cirurgia, fez quimioembolização, fez imunoterapia pagando, e aí ela veio para o Brasil para tentar conseguir a imunoterapia, que a gente não tem aqui. E aí, quando eu peguei o cartão, eu falei assim, nossa, essa paciente tratou comigo. E quando eu entrei na sala, ela começou a chorar quando me viu, porque quando ela foi embora, foi antes de 2015. E lá no Japão, nunca falaram para ela que tinha tratamento, que o tratamento hoje cura. Então, tem muitos pacientes que não procuram mais o serviço de saúde porque acham ainda que é o interferon, e tomaram interferon, ou o vizinho tomou interferon, alguém da família tomou interferon, fala, nossa, não vai lá não tratar não, porque esse ainda acha que é isso. Então, a gente tem que divulgar muito essas questões. Eu só tenho uma pergunta, Mário, com relação às gestantes. A testagem nas gestantes pelo Ministério para a hepatite C foi a partir de 2020, né, com foco também de eliminação nesse grupo. Aqui em Ribeirão Preto já faz bem antes essa testagem. E atualmente, com os tratamentos que a gente tem, não é uma contraindicação, porque a gente não tem evidência de teratogenicidade. A gente sabe que a transmissão vertical da hepatite C na gestante é muito baixa. Mas se a gente tiver diagnóstico, você trataria? O que você faria? Porque às vezes eu recebo algumas gestantes. Gestante, porque para tratar o vírus C? Porque assim, a gente não tem mais a ribavirina, né, que seria teratogênica. A sua conduta é não tratar. Tem algumas discussões. Pergunta difícil, eu não sei se de um guideline que diga trate. Não tem, porque a gente não tem. Não, eu não tive coragem de tratar. O único caso que eu estou lembrando, eu esperei ela parar de amamentar e tratei. E claro que, bom, por sorte, quer dizer, não houve transmissão, né? Mas, não, na falta de evidência, eu não tive coragem de tratar com o esquema de a paciente grávida, mas eu acho que a gente precisa de dados. De repente não vai ter nenhuma diretriz, porque não vai ter nenhum estudo seguramente, mas eu acho que é como em TKV, já aconteceu de eu enfrentar essa situação no passado, e não tinha, e a diretriz dizia não dê, ele é teratogênico em animais, em estudos pré-clínicos, mas se levantando literatura, na época eu encontrei em torno de quase 60 casos relatados de gestantes que ficaram e estavam em uso de Entecavir, que tiveram uma gravidez e um parto tranquilo e uma criança sadia, mas é duro você mexer nessa questão aí, e possibilidade de teratogenicidade eu acho que um levantamento seria interessante nesse momento para ver se já tem casos na literatura assim relatados. Eu desconheço francamente e não tive coragem. Na única vez que passei por essa situação, eu esperei para tratar. Você? Não, é que é uma dúvida, né? Hoje até surgiu essa pergunta. Eu sei, mas você também não tratou nessa, né?
Não, mas eu já tive paciente que estava grávida, não sabia e estava fazendo tratamento. E aí, quando terminou, depois fez o diagnóstico que estava grávida, né? A gente não tinha essa informação. Então, às vezes acontece, né? Mas as gestantes, particularmente, né? A gente não tem essa evidência, mas eu sempre oriento acabar, né, a gestação para tratar. Mas é uma dúvida que se tem, né? Porque a gente não tem evidência. A gente tinha com a ribavirina, né? Sim, sim, com certeza. A gente não tem. E a gente vai ter uma live sobre isso, né, Leila? Aproveitando. Mário, bom. comente um pouquinho dos transplantados, aí nos transplantados com relação ao tratamento. Você já faz o tratamento antes, naqueles que vão submeter ao transplante, após o transplante? Fala aí. Eu acho que essa situação, principalmente a Elodie, que hoje vê mais transplantados até transplantes do que eu, mas a minha opinião, eu acho que é o que a gente ganhou grande experiência em literatura e tudo, que realmente chega um momento em que você deve decidir caso a caso. Se o paciente é um child C, onde um epiclusa, por exemplo, aí, que é o que nós temos agora, e nós vimos isso na casuística primeira que nós publicamos, da SBH, que você pode ter um prejuízo. A literatura fala em 50% a 60%, 60% talvez máximo no child C. A gente já vai queimar o retratamento, porque o retratamento tem que associar o inibidor de protease, que não pode ser usado no paciente descompensado. Então, acho que chega um momento que a gente tem que avaliar quanto o meu paciente eventualmente vai esperar na lista, né, quando ele vai ser transplantado, e eu assumo a decisão, eventualmente, caso a caso, se eu vou tratar ou não. Se você me diz, ele tem uma contraindicação, ele não vai ser transplantado por algum motivo, obviamente que eu acho que ele merece ser tratado, porque se eu conseguir tirar um pouco da inflamação dele para aumentar a sobrevida, eu acho que vale a pena. Mas em países como Marina, Beringen, na Espanha mesmo, onde a média de espera é de 3 meses, ela trata todo mundo no pós-imediato, e não trata no pré-transplante, porque você, no pós, esses pacientes podem receber, eu já dei comprimido, no primeiro dia que o paciente acordou na UTI, podia botar um comprimido na boca. Então, aquele tratamento preemptivo, que você não vai esperar nem a viremia começar a subir, que já começa a subir no 7º dia, já está. Então, você pega e nocauteia esse vírus antes mesmo da viremia, porque a viremia vai a 10 vezes mais do que era no pré-transplante. Eu concordo, e até porque eu acho que pode melhorar o MELD, e aí, de repente, a gente piora o paciente, aí vai ser ruim para o paciente, né, Elodie? Aí nem fica bem de tudo, continua descompensado. A melhora do MELD é em torno de 2 melhora, pontos, em média. Aí vem aquela história do purgatório de MELD, que todo mundo conhecia. Os pacientes nos Estados Unidos não queriam tratar, porque não queriam passar para trás da lista. Eu acho que são situações que a gente discute lá, caso a caso, assim, da chance do paciente transplantar, na situação do paciente naquele momento, mas hoje é um tratamento que a gente sabe que pode ser feito de uma forma muito fácil e simples no pós-transplante imediato. Então, muitas vezes o paciente é muito grave, eu prefiro não indicar o tratamento. Professor Mário, só um comentário em relação a isso, Andréa, bem rápido. Aqui eu não publiquei isso, né? Eu não consegui publicar. Infelizmente, as revistas não querem mais saber de DAA, saiu da moda, né? Mas nós só conseguimos baixar no máximo 3 pontos do MELD e não sai do child, ou seja, eu não faço um child C virar child B, e eu não faço um child B virar child A. Então, tudo o que você pode, não tem aquela história, parabéns, você tem um CHC, né, para um child C, é a melhor coisa que ele pode ter. Aí, a mesma coisa, meus pêsames, você melhorou 3 pontos do seu MELD no child C. Então, aqui o corte é 18, mas o nosso topo de fila é 24, eu não sei como que é aí, tá, Leila? Mas aqui ficou 18 o corte.
Aqui é um pouco mais baixo, porque a gente está engateando perto de vocês, Começando, né? A gente começou em 2021, nós só temos 41 realizados, né, até o momento, mas é exatamente isso, né? Eu acho que a gente pode deixar para tratar imediatamente depois, já que o diagnóstico já está fechado antes, né? Então, não precisa esperar depois. A Andrea quer fazer... Eu quero perguntar ao professor Mário sobre profilaxia de reativação viral. Quanto tempo, pós-suspensão do rituximab, por exemplo, você mantém o antiviral? 18 meses, 12 meses? 18 meses, eu acho que é o 18 que a meses. gente vê mais na literatura hoje, era 12, e hoje tem sugestões que você deva manter 18 meses. Depois que tem casos que têm reativação tardia. Reativação tardia, né? E nesses Uhum. pacientes que a gente tem recebido muito no ambulatório, paciente reumatológico, dermatológico, uso crônico de imunobiológico. Esse paciente vai usar cronicamente o antiviral também, né? Sem dúvida. Claro, sim. Não tenho dúvida que é melhor deixar mais seguro. Até aqueles casos que eu comento, que eu discuto com os residentes, às vezes, quer dizer, eu sempre digo, são duas perguntas que você tem que fazer qualquer caso que venha discutir com você. Qual é o status do AGHBS, é positivo ou negativo, né? E qual o grau de imunossupressão. Claro que a gente não vai decorar todos os imunossupressores, tá? Se tiver na dúvida, tem a nossa diretriz, tem a tabelinha, o AGA tem a tabelinha deles, todas muito parecidas. Hoje tem mais experiência com os checkpoint inhibitors, que também tem uma alta chance de reativação, mas a gente checa lá e aí tem, por exemplo, o anti-TNF, que é média chance, ele aumenta a carga viral, tanto do vírus B como do vírus C, mas não tem não vai inibir a produção do anti-HBS, por exemplo. Então, se eu tenho um paciente que tem anti-S, vai receber infliximab, eu fico mais tranquilo e monitoro só o anti-HBS dele. Se é aquele paciente que você sabe que é difícil, você não sabe se ele vem ou se ele é de outro estado, ele vem te ver, vem a cada sei lá quanto tempo, Desaparece, né? pode desaparecer, você tem alguma chance de perder a aderência dele sumir, eu acho que é muito melhor ele estar no antiviral, você pecar por excesso e usar um antiviral, um tenofovir, um integravi, que ele vai ter risco, né, baixíssimo aí, enquanto ele estiver usando a imunossupressão, sem dúvida. Ótimo, obrigada. Ótimo. Adriano, você queria falar? Na verdade, era uma dúvida bem rápida, Mário. Você falou aí que o interferon ele foi retirado, né, do PCDT. E aqui em Brasília, eventualmente, a gente recebe pessoas que vêm do norte. E, eventualmente, o ano passado eu tive 2 pacientes com selvagem mesmo, com transaminases elevada, com carga viral elevada, com elastografia que mostrava algum grau de fibrose. Não sei se é esse o perfil do paciente, se pode eventualmente receber no HC. Com que droga tratar esses pacientes selvagens com carga viral elevada? Olha, eu sempre reclamo que nas aulas que saiu, eu tenho um slide, eu tirei hoje antes da aula o peguilado aqui para não complicar a situação, mas na minha aula eu sempre até deixo, porque eu francamente acho que existe, tá certo. Você pode dizer, nossa, Mário, você está me falando de um paciente raro, mas você falou aí, o cara é jovem, é HB E positivo, tem transaminase maior que 2 vezes o limite superior da normalidade. Uma carga viral que não é extremamente elevada, sei lá, 10 elevado à oitava, menos de 10 elevado à nona, ele é um candidato ideal para usar o interferon. Então, eu recebi um médico nessa situação, jovem, eu falei para ele, compra o interferon. Na época, acho que ele conseguiu. Compra porque você tem 20% de chance de fazer soroconversão do E. E fazer por um tratamento finito de 24 injeções. Né? E depois a gente observou também que, sem a ribavirina, efeitos colaterais do interferon são muito menores na hepatite B do que no vírus C. Você tem aí essa combinação com a ribavirina que aumentava muito os efeitos colaterais. Então, é um nicho pequeno, sim, mas se eu fosse esse nicho pequeno, eu gostaria de ter a chance de fazer interferon por 6 meses. Então, esse paciente, se ele quiser comprar, eu acho que, nem sei se ainda consegue, eu estou falando isso, mas será que alguém consegue comprar um interferon pegilado?
não Eu sei te digo responder. isso, Mário, porque eu recebi um médico do interior de do interior do Amazonas, um médico gastroenterologista. Esse perfil de doente, e ele veio aqui em Brasília porque lá indicaram o tratamento com ozonioterapia para ele, foi Ops, ozonioterapia. E ele veio para Brasília, sem comentários. sem comentários, óbvio, e ele veio para Brasília, e aqui foi difícil a gente conseguir o interferon, foi uma novela junto com a secretaria, mas a gente conseguiu liberar o interferon para ele e ele se Maravilha. converteu. Acho ótimo, acho que é um nicho pequeno, mas se aparecer, eu indico ainda interferon. Eu acho que sim. Das perguntas aqui, Mário, só tem Tereza Virgínia que está com a mãozinha levantada, mas Desde o início, cadê ela? eu já chamei ela 2 vezes, mas ela não falou. Tereza, Então, um grande abraço, então, se você está por aqui ainda, mas um a beijo. gente se encontra no Rio e você pode É, fazer a pergunta pessoalmente. aí você esclarece aí para nós. Gostaria de agradecer imensamente, né? A gente explorou hoje bastante o professor Mário, depois de um dia aí cheio, e foi fantástico. Eu amei, Mário, acho que todos os presentes, assim, você deu um baile, um show, avisando a todos que essa aula ficou gravada, amanhã vai estar no nosso Instagram, né, no Gastro Alagoas, a nossa mídia, e eu passo para vocês direitinho o link, tudo certinho, e divulgo aí nos grupos todos, mas foi uma grande honra ter você que falou até na China e falar aqui para nossa humilde Alagoas Plateia, né? e para o Brasil inteiro, né? Então, deu uma oportunidade aí para todos nós aprendermos um bocado com você e discutirmos. Eu vou finalizar e vou pedir para você aí fazer suas considerações finais. Nossa, não, só parabenizar vocês pela organização aqui nesse Julho Amarelo de mais um evento aí de educação médica e dizer que foi um prazer imenso, não só porque é um assunto que eu adoro, mas estar com vocês e poder trocar ideia sempre é muito bom. Eu acho que ainda, outro dia uma colega me disse, eu fiquei horrorizado no HC, uma coisa disse assim, vírus B está fora de moda. Eu disse assim, eu não acreditei em estar ouvindo aquilo, que eu digo assim, como assim? Como é que alguém pode dizer isso? De claro, a questão da moda no nosso país, infelizmente, é o patrocínio que tem, né? Se tem uma indústria patrocinando, vira moda de novo, porque injetam dinheiro. Não, é uma doença que está, infelizmente, matando muito ainda. Milhões, ainda mais de quase 1 milhão de pessoas todo ano no mundo, quer dizer, é muito triste isso. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte e tentar melhorar um pouquinho o conhecimento, porque é extremamente complicado. Eu vejo isso nos residentes, toda semana no ambulatório, a interpretação da sorologia, colocar o paciente e decidir as coisas. Não é uma doença fácil de tomar decisões, a gente precisa realmente simplificar e tratar mais. Todos aqui concordam. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, realmente discutir com o Ministério essa simplificação. Eu convido a todos, se quiserem discutir mais sobre o tema, amanhã a FBG vai ter uma live, onde a gente da FBG Mulher vai participar, e no dia 31 de julho, nós finalizamos o Julho Amarelo com uma live também da FBG Mulher, onde nós convidamos Rosamar para nos falar, uma das nossas convidadas, Luciana Lofego, Liliana Mendes, vai ser muito legal. Então, vamos continuar aí discutindo e debatendo. Muito obrigada. Parabéns, Boa Leila. noite Obrigado aí a a você. todos, viu? Obrigada.